nossa aula, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou. Eu não vou projetar o texto básico da lição para que você possa acompanhar com a sua Bíblia em mãos. É importante a gente estar com a Bíblia em mãos porque nós precisamos entender que não é porque nós não estamos aqui presentes fisicamente que nós temos o direito de sermos negligentes. Então, pegue a sua Bíblia, se aprume aí onde você está e acompanhe a leitura da palavra do Senhor, ok? Vamos iniciar lendo então. O texto básico da lição, se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Segundo a Pedro 1, versos 1 e 2. Façamos a leitura da palavra, então. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso texto, a palavra do Senhor foi lida. Vamos orar então para iniciar a nossa aula. Pai Santo, nós nos encontramos diante do Senhor nesse momento, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dirigir com Teu Santo Espírito, nos dando força, nos guiando, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Usa, Senhor, a Tua santa palavra para edificar os corações. Tu sabes o que cada um de nós precisa ouvir, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, Pai, dando-nos entendimento para compreender, Senhor, a Tua santa palavra, que é rica, que é preciosa, que nos instrui, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos guie nesse momento. É com tristeza e pesar que nós não podemos estar juntos, Senhor, para podermos ouvir da Tua palavra, para podermos estudar juntos. Mas mesmo assim, Senhor, nos guia, ó Pai, apesar das dificuldades que nós temos. O Senhor é suficiente, Pai. O Senhor é o Deus soberano, Senhor. Nos guia, ó Deus. Dirige, Senhor, os nossos corações. Nos instrui, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido nessa manhã, ó Deus. Que essa palavra venha a frutificar nos corações para o bem do Teu reino, Senhor, para a exaltação do Teu nome, ó Deus. Fica conosco, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início. Esqueci de ligar aqui. Aí, foi. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 10 da revista que nós estamos acompanhando até aqui. Essa revista aqui, Cartas de Pedro e Judas. E o título, como já estava no outro slide, é Perigo dentro da Igreja. Mais adiante, nós iremos compreender a razão para esse título. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui. Então, o nosso texto básico, que já foi lido, é 1 Pedro 1, versos 1 e 2. E o nosso versículo-chave é 2 Pedro 1, verso 2, que é este versículo aí que está projetado. Mas, qual o alvo da lição? Bom, primeiro é adquirir uma visão panorâmica da epístola, a fim de facilitar o aprendizado da carta. Em segundo lugar, é conhecer o sentido das palavras iniciais. E, por fim, estudar a segunda carta de Pedro, é claro, com zelo e temor,
aplicando os conceitos que nós vamos aprender aqui na nossa vida cotidiana. Então, hoje nós não vamos fazer nenhuma exposição muito detalhada, porque o intuito realmente é ter uma visão panorâmica da epístola, é apresentar os principais detalhes, os principais conceitos, para facilitar o aprendizado da carta como um todo. Nos próximos estudos, nós vamos ter, cada capítulo, uma explicação um pouco mais detalhada, com um foco mais específico. Para localizar os irmãos, os recursos que foram utilizados foi Fundamentos da Graça, do Steven Lawson, Epístolas Gerais, de João Calvino, Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é a Bíblia na qual eu fiz a leitura, já aproveitando para recomendar para os irmãos, é um excelente recurso de estudo para todos, porque é uma Bíblia normal, mas tem as explicações, as notas de rodapé, muito bem explicadas, numa visão reformada, numa visão realmente bíblica, baseada numa fé histórica, na fé que nós professamos. E existem milhares de artigos, as confissões de fé estão juntas nessa Bíblia, no final dela. Então, realmente, vale a pena adquirir essa Bíblia, para facilitar o estudo. E também a Bíblia de Estudo MacArthur, também, que é outra ferramenta muito boa, muito valiosa. Mas, então, vamos seguir. Então, vamos pensar aqui no autor. É interessante que os irmãos percebam que nós vamos fazer várias perguntas ao texto e, dessa maneira, descobrir os dados mais necessários, autor, destinatário, etc. Então, vamos pensar nisso e fazer essa seguinte pergunta para o texto. Quem é o autor dessa carta? Fica muito claro, porque na saudação de todas as cartas, normalmente se encontra o autor logo no início. Então, ele já inicia Simão Pedro. Então, a gente nem precisa nos deter muito nisso aqui, mas vamos pensar um pouquinho. Então, vamos deixar o texto nos fornecer os dados necessários. Então, como nós já falamos, para nossa alegria, o primeiro versículo já se inicia com essa costumeira saudação presente nas cartas. Então, deixa muito claro, como a gente já falou, que o autor é Pedro. Na primeira aula, já foi exposta uma introdução ao estudo da primeira carta de Pedro. Nela, nós já vimos vários detalhes sobre a vida de Pedro. Por isso, nós não vamos nos alongar muito nesse ponto. Mas vamos refrescar um pouco a nossa memória brevemente com o seguinte resumo sobre a vida de Pedro. O Steven Lawson diz assim no seu livro Fundamentos da Graça. Designado pelo Senhor, Pedro foi evidentemente o líder entre os apóstolos de Cristo na igreja primitiva. Originalmente chamado Simão ou Simeão, ele recebeu um novo nome, Pedro ou Cefas, que significa pedra ou rocha. Era filho de Jonas, também conhecido como João. Pedro era pescador em Betsaida, posteriormente em Cafarnaum, e trabalhava junto com o seu irmão André, que o trouxe a Cristo. Pedro veio a ser o principal porta-voz dos 12 e, após a ascensão de Cristo, foi o seu líder e o principal pregador. Tempos depois, ele escreveu os livros de 1º e 2º a Pedro. Era casado e sua mulher esteve com ele em parte do seu ministério. Então, com esse pequeno resumo, nós podemos trazer à memória alguns fatos importantes acerca da vida de Pedro. Se os irmãos quiserem depois conferir, podem anotar esses versos aí que foram citados e conferir depois. Mas, com tanta clareza sobre a autoria de Pedro, será que existe discordância sobre a sua autoria? Sempre há controvérsias. E, apesar do início da epístola deixar muito claro, alguns estudiosos observam certas dificuldades que, segundo eles, provam que essa carta não foi escrita por Pedro.
Mas nós acreditamos na veracidade das Escrituras. Então, nós não vamos nos aprofundar muito nas controvérsias. Para aqueles que quiserem saber mais sobre isso, eu deixei uma tabela comparativa, com base na introdução da Bíblia Herança Reformada, que trata desses contrapontos. Então, se os irmãos quiserem, podem tirar um print, se alguém tiver no celular ou no computador. Eu não vou expor cada parte aqui da tabela, mas é só se os irmãos tiverem curiosidade realmente para saber a respeito desses contrapontos, digamos assim. Mas, então, de forma resumida, a autoria de Pedro é certa por quê? Bom, como a gente já disse, a própria carta testifica isso. O autor vai dizer lá no verso 16 e 18 que ele testemunhou a transfiguração de Cristo. E como nós sabemos, Pedro esteve lá no monte quando Jesus foi transfigurado. Então, isso já prova de uma maneira bem clara que Pedro é o autor. No verso 3,15, a gente vê também que ele conhecia as cartas de Paulo, a quem ele se refere como nosso amado irmão. Também tinha muito conhecimento acerca do Antigo Testamento. E no capítulo 3, no verso 1, ele nos informa que essa é a sua segunda carta. Então, tudo isso não nos deixa dúvidas quanto à autoria de Pedro. A gente tem que sempre pensar que sempre vão existir pessoas que vão estar duvidando da veracidade das Escrituras e buscando achar algumas dificuldades no texto para provar o contrário. Mas nós precisamos ter muita cautela e entender que a Bíblia é verdadeira. Então, se existe alguma dificuldade, a gente sempre tem que pensar assim, a dificuldade está em nós e não na Bíblia, porque a Bíblia é o livro santo do Senhor, que foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo. Então, se há alguma dificuldade, essa dificuldade está em nós, na nossa mente humana limitada. Ok? Então, vamos seguir. Bom, seguindo o versículo. O versículo continua, e é interessante a gente notar que Pedro ainda se apresenta como servo e apóstolo de Cristo. Vamos pensar então, primeiro, dividir aqui, que em primeiro lugar, Pedro se identifica como servo. Ao se identificar como servo, Pedro se colocou humildemente em posição de submissão e obediência. Por que a gente tem que pensar assim? Porque nos dias de Pedro, alguém chamar a si mesmo de servo, e a palavra que é doulos, que é escravo, é mais do que um servo, é realmente uma palavra bem forte, bem pesada, que é escravo, significava realmente se rebaixar numa cultura em que os escravos eram tidos como piores do que animais. Então, essa forma de se autodenominar era depreciativa socialmente, mas não espiritualmente, como nós vamos ver a seguir. O comentário da revista traz algo muito interessante, que é o seguinte: a vida de escravidão pode ser a mais feliz do mundo, se o escravo tiver o dono certo. Só há um Senhor adequado, que é Jesus Cristo, e seus escravos conhecem o único sentido verdadeiro de liberdade. É muito interessante esse comentário, porque realmente é verdadeiro. Se nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor, se há um Senhor, há escravos. Então, nós somos escravos de Cristo. E Pedro estava aqui se identificando como isso, como escravo de Cristo. E nós precisamos também ter essa certeza, nos identificarmos assim como Pedro. Mas será que isso é verdade? Será que isso não é invenção?
Será que em alguma outra parte da Bíblia nós vemos isso? Vejamos então. Primeira Coríntios 7, 22 vai nos ajudar a entender isso. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Outro texto ainda. E uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, ser servo de Cristo significa ter sido libertado do pecado. Nós não podemos continuar servindo ao nosso velho mestre. Nós devemos dedicar toda a nossa vida e o nosso ser ao Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Isso é uma verdade muito, muito linda do cristianismo. Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos. E isso a própria Bíblia nos revela lá em Romanos 14, versos 7 e 8, que diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, nós não somos de nós mesmos. Numa época cheia de individualismo, em que cada um quer declarar os seus próprios direitos, as suas próprias liberdades, a Bíblia vai totalmente contra a cultura e nos diz que nós não somos de nós mesmos, que nós somos escravos de Cristo e que a verdadeira liberdade se encontra debaixo do senhorio de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Um escravo é alguém cuja vida pertence totalmente a outro. Domínio absoluto, controle absoluto, submissão absoluta, obediência absoluta, lealdade absoluta, dependência absoluta. Isso pode parecer radical, mas é um fato. É um fato. Nós estamos sob o domínio do nosso Senhor. E nós devemos viver assim, porque Ele é o nosso Senhor. Então, nós precisamos agir assim como Pedro agia e como Pedro se identificava. Como cristãos, é dessa maneira que nós devemos proceder. Devemos renunciar aos nossos direitos, nossas vontades e viver para a glória do nosso Senhor. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Mas o texto segue. E por outro lado, Pedro, ele prossegue se identificando como apóstolo de Cristo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele era um dos enviados pelo próprio Cristo, como testemunha divinamente comissionada da ressurreição do Senhor, com autoridade para proclamar a sua verdade. A Bíblia de Estudo MacArthur traz um comentário muito interessante sobre isso. Pedro identifica-se com um equilíbrio de humildade e dignidade. Como servo, ele estava no mesmo nível que os outros cristãos, um servo obediente de Cristo. Como apóstolo, ele era único, com chamamento divino e comissionado como uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, Pedro, ele entendia a sua condição de servo, ao mesmo tempo em que ele reconhecia o seu comissionamento especial como apóstolo, uma posição que foi oferecida pelo próprio Senhor Jesus. E isso é muito interessante, porque ele se identifica como servo, mas ele reconhece a posição que o Senhor lhe deu. Ele não abre mão dessa posição que o Senhor lhe deu, porque isso poderia soar como algo orgulhoso. Não, porque ele reconhece que
tudo vem do Senhor e que foi o Senhor que lhe deu essa posição para o bem de toda a igreja. Isso é algo que nós vemos de uma maneira muito escassa nos nossos dias. Esse equilíbrio entre humildade e dignidade, entre humildade e reconhecimento de autoridade. Por isso que Pedro ele se coloca aqui como um modelo de liderança espiritual para todos os cristãos. Que nós possamos realmente nos espelharmos neste modelo. Mas seguindo então, o texto continua e nós podemos fazer uma outra pergunta. Para quem? O texto continua, o versículo continua, já nos respondendo a quem o texto foi escrito. Ou seja, os destinatários da carta. Ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa pequena partícula aos se refere a quem a carta foi escrita. Ainda assim, quando nós olhamos somente para esse versículo, pode parecer que fica um pouco vago. Será que isso não é uma referência muito genérica aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa? Por isso que nós, para solucionarmos essa questão, podemos ir ao capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ou seja, a sua primeira carta, nós já sabemos que, sem dúvidas, foi primeiro a Pedro. Ou seja, isso dá a entender que ele estava escrevendo para as mesmas pessoas, mais uma vez. Então, os destinatários da carta de 2 a Pedro são os mesmos da primeira carta. Mas quem foram essas pessoas? 1 Pedro 1,1 nos responde isso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes são, então, os destinatários de ambas as cartas. Aqueles crentes, esses aqui mencionados, eram gentios, mas, com certeza, judeus cristãos também estavam entre eles. Isso pode parecer só um dado, mas nós vamos ver no decorrer da epístola, dos versículos, que entender isso é muito importante, porque nos dá o contexto em que essa epístola foi escrita e nos ajuda a entender, então, o seu conteúdo. Nós ficamos localizados no contexto geral e, dessa maneira, nós temos uma melhor compreensão acerca de todo o conteúdo. É sempre bom beber água, né? Porque esses dias está dando tosse aqui em todo mundo, engasgando. Sou eu, é o Itamar, então vamos lá. Bom, mas antes de nós prosseguirmos para o restante do versículo, nós podemos fazer mais duas outras perguntas. A outra pergunta que nós podemos fazer é: quando? Isso não está no versículo, mas nós podemos ir para outras fontes para encontrar. A datação da carta depende da observação de Pedro sobre o seu martírio vindouro. Isso nós vemos em 2 Pedro 1, verso 14, que diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, aqui nós vemos que Pedro já estava ciente de que sua morte estava próxima. E como nós sabemos, a tradição indica que Pedro foi morto sob o reinado do imperador Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo. Logo,
segundo a Pedro, foi escrita próximo do final da sua vida, que foi por volta de 64 a 67 depois de Cristo. Esse pode parecer um intervalo um tanto quanto grande, não muito objetivo ou específico, mas muitos concordam que, muito provavelmente, Pedro escreveu essa carta no ano 67 ou 68 depois de Cristo, cerca de um ano depois da escrita da primeira carta. Então, essa é a data em que a maioria das pessoas concorda que seja escrita a segunda carta de Pedro. Assim, nós podemos seguir para outra pergunta. Onde? Então, é provável que 2 Pedro tenha sido escrita em Roma, como a sua primeira carta. Por quê? Pedro, aqui em 1 Pedro 5,13, ele cita em Babilônia. E Babilônia é usada como um símbolo para Roma. Então, provavelmente, Pedro escreveu as duas cartas em Roma. Esse é o consenso das pessoas sobre o local em que foi escrita. Mas, já respondemos essas perguntas mais básicas, que nos fornecem o contexto básico. Então, vamos prosseguir observando o restante do versículo 1, que diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Nós vamos focar, então, nessa palavra, obtiveram. A maneira como Pedro descreve os seus leitores é teologicamente rica. É breve, mas enfatiza a origem divina da salvação. Então, nós precisamos prestar muita atenção para que nós não deixemos escapar esses detalhes, que numa leitura rápida podem passar despercebidos. Pedro declarou que todos os crentes receberam uma fé. A palavra traduzida por receberam significa ganhar pela vontade divina, ou ser escolhido para receber algo. Neste caso, Pedro estava ensinando que todos os crentes são escolhidos por Deus para receberem a fé salvadora. Ele estava dizendo que a fé necessária para a salvação é dada por atribuição divina aos eleitos. Como nós vemos em um outro comentário também, que é muito precioso, que diz o seguinte: primeiro, consideremos o sentido do verbo grego receber. Ele sugere que alguém obtenha algo lançando sortes, ou pela vontade de Deus. Pedro emprega esse verbo para indicar que o homem recebe de Deus a sua fé, de acordo com a vontade de Deus. Ele lembra aos seus leitores de que a fé não se origina neles, mas é dom de Deus. Ou seja, todos os que creem fazem isso porque foram escolhidos para receberem de Deus o dom da fé. Aqui Pedro estava enfatizando que a salvação não era obtida por esforço, habilidade ou mérito pessoal, mas somente pela graça. Toda pessoa a quem o dom da fé é outorgado, usa-o para confiar em Cristo. E isso é uma das doutrinas mais caras para o cristianismo, a salvação pela graça, a fé como um dom de Deus. Nós já temos estudado isso bastante aqui aos domingos, e nós precisamos pensar sobre isso. Como é rica, como é teologicamente rica essa pequena e breve saudação que Pedro traz nessa sua carta. Mas o que será que Pedro quis dizer quando ele afirmou: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa? O que será que ele quis dizer com isso? Isso significa, basicamente, que cada cristão tem recebido como dom pessoal uma fé que é a mesma em natureza, que traz privilégios espirituais iguais a todos que o recebem. Deus não fez distinção entre os que creem, como Paulo escreveu aos Gálatas.
lá em Gálatas 3, 28, quando ele diz: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Por que isso? O que será que isso significa? Porque todos fomos justificados pelo mesmo sangue precioso de Cristo. Algo muito interessante de nós ressaltarmos é que a justificação nivela a todos os cristãos. Mas nós vamos entrar nesse tópico um pouco mais adiante. Isso significa que cada cristão tem uma fé tão preciosa quanto a fé dos apóstolos. E isso é algo muito, muito interessante de nós falarmos. É algo que, quando eu estava preparando a aula, eu falei: nossa, que legal. Cada cristão tem uma fé tão preciosa quanto a fé dos apóstolos. Por quê? Porque ela os une a Cristo e o seu sangue precioso. Na verdade, nós só podemos realmente dizer isso porque nós nos encontramos na esfera da justificação. A salvação dos pecadores só é possível, como nós vamos ver no restante do versículo, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como continua o verso. Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aos que creem, é dada a vida eterna porque Deus imputou a perfeita justiça alcançada pelo Salvador sobre eles, cobrindo seus pecados e tornando essas pessoas aceitáveis. Isso é justificação. A imputação, o recebimento, a transferência da justiça de Cristo em nós, pecadores, incapazes de satisfazer a justiça do Deus Santo. Isso é justificação. E uma coisa que é interessante é nós estudarmos a diferença entre justificação e santificação. O texto aqui não fala de santificação, mas só para nós conseguirmos ter essa diferença, para não confundirmos as coisas. A diferença entre a fé justificadora e a fé santificadora. Conhecer esses termos não é só papel de teólogos eruditos, mas é papel de todo cristão. Por quê? Porque nós encontramos esses termos em toda a Bíblia. Por isso, para termos uma compreensão clara da Bíblia, nós precisamos conhecer esses termos. É o nosso papel. E um material excelente para deixar essa questão clara é o livro Santidade, do J.C. Ryle. Os irmãos já devem ter ouvido falar, porque estava sendo vendido aqui na igreja. Então, acredito que grande parte dos irmãos tem esse livro em casa. E esse livro, ele deixa muito claro essa diferença. Então, os irmãos que têm, leiam. Quem não tem, busca, porque é um livro que todo cristão precisa ler. E qual que é a diferença? De maneira rápida, nós podemos dizer, citando esse livro, que a fé justificadora é uma graça que não trabalha, mas que simplesmente confia, descansa e se apoia em Cristo. Já a fé santificadora é uma graça cuja própria existência consiste em ação. É a fé que aplica a justiça que recebeu de Cristo na justificação a todas as áreas da sua vida e que busca cada dia a semelhança com o Senhor Jesus Cristo, o seu Redentor. Então, basicamente, é isso, é essa a diferença. É por isso que nós podemos dizer que nós somos tão justificados como o apóstolo Pedro. Porque nós recebemos fé igualmente preciosa. Por quê? Nós recebemos essa fé na justiça do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, por outro lado, eu acredito que nós não ousaríamos dizer que nós somos tão santos como Pedro. Essa é a diferença básica. Ou seja, o que Pedro busca deixar claro aqui
é que não há cristãos de primeira nem segunda classe, em se tratando de distinções espirituais, raciais ou de gênero, como nós já lemos lá em Gálatas 3:28. Uma vez que ele estava escrevendo principalmente para os gentios, Pedro talvez estivesse enfatizando que eles haviam recebido a mesma fé dos judeus. Por isso, ele traz essa citação. Então, é importante a gente observar esse comentário aí dessa Bíblia de Estudo, porque isso é interessante, porque ele estava escrevendo para gentios, como nós já vimos ali nos destinatários. Por isso, ele mostra que os cristãos receberam fé igualmente preciosa. Mas Pedro finaliza esse verso dizendo, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos focar nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque ele não diz só na justiça do nosso Deus ou só na justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou será que isso é uma mesma coisa? Vamos ver. Essa mesma Bíblia de Estudo que nós citamos nos diz que a construção grega tem somente um artigo antes dessa expressão, o que faz com que toda a expressão se refira à mesma pessoa. Portanto, Pedro está identificando Jesus Cristo como Salvador e Deus. Então, ele está trazendo a divindade de Cristo. A gente vê que não está ali na justiça do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Está na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a referência ali é a Jesus Cristo, que é Deus, que é o nosso Deus e que é o nosso Salvador. Então, dessa maneira, nós podemos ver que quanto uma breve saudação pode ser tão rica. Nós respondemos as perguntas quem, para quem, quando e onde. Nós observamos o equilíbrio entre humildade e dignidade. Nós verificamos a identidade do cristão como servo ou escravo. Nós reconhecemos a doutrina da salvação pela graça, da fé como um dom, da justificação e da divindade de Cristo. Tudo isso em um só versículo. Por isso, antes de nós passarmos para o versículo seguinte, nós precisamos refletir sobre como muitas vezes nós deixamos escapar esses detalhes que são tão ricos e essas verdades tão profundas na nossa leitura da palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar, realmente nos debruçarmos na palavra do Senhor para garimpar os tesouros que estão escondidos em cada palavra que se encontra nesse livro. Se nós apenas tivermos uma leitura rápida, nós vamos perder essas preciosidades. E isso é nossa tarefa, é tarefa de todo cristão, nos empenharmos, nos esforçarmos para buscar conhecer essas verdades tão profundas que a palavra nos traz. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor dessa maneira. Porque como nós vamos ficar aí perdendo tempo com tanto lixo, sendo que nós podemos usar o nosso tempo para buscar ao Senhor com todo o nosso coração, para meditarmos nessa palavra com esforço, com amor, buscando ao Senhor em sua palavra. Nós precisamos disso. A nossa alma precisa disso. Ou nós vamos deixar a nossa alma mendigando, passando fome, enquanto a gente vai lá e come lixo, sendo que nós temos aqui a fonte de água viva, a Bíblia, que nos traz tantos tesouros, que traz a nutrição que a nossa alma precisa. Nós precisamos estudar essa palavra com zelo e temor. É a nossa tarefa como cristãos. Se nós temos muita dificuldade com isso, nós precisamos nos examinarmos. Porque isso é papel de todo cristão. E deve ser o desejo de todo cristão conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Então, vamos prosseguir para o verso de número 2.
O verso de número 2 nos diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, Pedro, ele continua falando, e agora em forma de um pedido ou de uma oração. A princípio, para fins explicativos, nós vamos fragmentar o versículo. Então, em primeiro lugar, Pedro ora: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro ora pela multiplicação da graça recebida por aqueles cristãos e da paz que aqueles cristãos tinham. Nós precisamos notar que a graça e a paz estão sempre relacionadas. Nós vemos isso de uma maneira muito clara no versículo 1 e 2 de Romanos. Eu não projetei, mas eu vou ler aqui, que eu estou com ele aqui. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, essa é a essência da salvação. A graça e a paz devem ser multiplicadas para o infindável e abundante alento dos filhos de Deus. Mas o que é graça? Graça é o livre e merecido favor de Deus para com os pecadores, que garante aos que creem o perdão completo para sempre por meio de Jesus Cristo. Isso é graça, de uma maneira bem resumida, para nós entendermos. E o que será que é paz? Paz com Deus e dele, para todas as circunstâncias da vida, é o efeito da graça, fluindo do perdão de Deus para todos os remidos. Então, a paz de Deus, com Deus e dele, é uma consequência da graça. Por isso, elas estão muito relacionadas. Há uma relação de dependência entre as duas. Mas, em segundo lugar, Pedro não só ora para que a graça e a paz sejam multiplicadas. Ele também ora para que isso seja feito no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A gente tem que entender que essa preposição no faz toda a diferença, porque ela une as duas sentenças que nós tínhamos separado para explicar melhor. E ela mostra de maneira claríssima que a graça e a paz são multiplicadas através desse conhecimento. Ou seja, como nós já falamos, existe uma relação de dependência. Para tornar isso ainda mais claro, nós podemos fazer uso da versão que se encontra na Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte: graça e paz vos sejam concedidas pelo conhecimento do nosso Senhor. Ou ainda, para confirmar, nós podemos inverter a sentença. Muitas vezes, para compreender certas frases, nós precisamos inverter. E se nós fizermos isso na versão NVI, isso fica ainda mais evidente. Fica dessa maneira: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, quanto mais profundo e mais amplo for esse conhecimento do Senhor, mais a graça e a paz são multiplicadas. É essa relação que Pedro quis trazer aqui nesse versículo. E nas palavras de João Calvino, quanto mais alguém avança no conhecimento de Deus, todo gênero de bênção cresce também, igualmente com o senso do amor divino. Ou seja, o conhecimento de Deus nos traz
graça e paz. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos mais dele, nós conhecemos mais dos seus atributos e do seu caráter, e nós podemos descansar em quem ele é, sendo envolvidos por seu amor, por sua paz, por sua graça que ele derrama sobre nós. Essa é a relação. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais a graça e a paz são multiplicadas. Por isso a importância de nós buscarmos conhecer ao Senhor, de nós nos esforçarmos para isso, todos os dias. Buscarmos conhecer o nosso Senhor. Dessa maneira, a graça e a paz são multiplicadas e cresce o senso do amor divino. Mas pleno conhecimento, para a gente entender melhor, dá a ideia de completo, rico e profundo conhecimento, envolvendo um grau de intimidade e entendimento de um assunto específico. Por isso, pleno conhecimento. É um conhecimento completo. E a fé preciosa do cristão, ela está edificada no conhecimento da verdade sobre Deus. É nisso que a nossa fé está edificada. E por isso é muito importante a gente ressaltar que o cristianismo ele não é uma religião mística, mas ele está baseado na verdade objetiva, histórica, revelada e racional de Deus. E tem por objetivo ser entendido e crido. Isso não significa que é um conhecimento seco, que é um conhecimento vindo de um racionalismo. Significa que não é algo místico. Significa que o Senhor pode ser conhecido por meio da sua palavra. É um conhecimento objetivo. É isso que quer dizer. O conhecimento que a salvação traz não deriva de sentimentos, de intuição, de emoção ou de experiência pessoal, mas da verdade revelada, baseada na pregação do Evangelho e da sua palavra. E, mais uma vez, isso contrasta com os nossos tempos, que nós vemos nos meios evangélicos o emocionalismo, o sentimentalismo. Isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Não que não há lugar para a emoção, mas que o foco é o conhecimento através da palavra revelada do Senhor. É disso que deve se basear o nosso esforço. É nisso que deve se basear o nosso esforço, o nosso empenho. Conhecer a palavra do Senhor. Porque conhecendo a palavra do Senhor, nós iremos conhecer ao Senhor. Porque Ele se revela nessa palavra, por meio do seu Espírito Santo. Por isso, nós devemos nos esforçar. Mas, o que seria esse conhecimento? Como isso pode ficar mais claro? É só a gente pensar no próprio versículo. A Bíblia nos responde essas perguntas. O texto diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse é o conhecimento de Deus e de Jesus. Nas palavras de João Calvino, ele une ao mesmo tempo o conhecimento de Deus e de Cristo, porque Deus não pode ser corretamente conhecido, exceto em Cristo. Segundo aquele dito que nós vemos lá em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, isso não está disponível para os que não conhecem e não abraçam de coração o Evangelho. Nós somente podemos conhecer a Deus e a Cristo na sua palavra, por mediação do Filho e através do Espírito. E aí fica a pergunta, você tem buscado esse conhecimento? Como você tem gasto o seu tempo? O que você tem buscado? É esse conhecimento que você busca? Fica a pergunta para nós refletirmos. Então, mas algo importante que precisa ser salientado é que o conceito de conhecimento cristão, ele ocupa a posição de destaque em 2 Pedro.
Por isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. Pedro estava combatendo doutrinas heréticas. E um dos melhores antídotos para a heresia, como nós sabemos, é a declaração do conhecimento verdadeiro. Daí a importância, daí a menção de Pedro do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É por isso que ele está enfatizando isso aqui. Porque, como nós vamos ver, ele estava combatendo as doutrinas heréticas. E como nós combatemos as doutrinas heréticas, se não com a verdade? Se não com a palavra de Deus? Se não com o conhecimento do nosso Deus? É só dessa maneira. Isso já nos vai responder uma outra pergunta que nós precisamos fazer para compreender melhor essa epístola. Que é: por quê? Para que ela foi escrita? Ou seja, qual o seu propósito? Pedro escreveu a segunda epístola para advertir a igreja quanto às heresias já surgidas no primeiro século da nossa era, que pervertiam o autêntico cristianismo. Então, a ênfase dessa epístola é o verdadeiro conhecimento e a esperança segura, em contraste com a falsa doutrina e a destruição final. O objetivo do autor, então, foi recordar a verdade do cristianismo em oposição às heresias surgidas naqueles tempos e insistir na necessidade de os cristãos conhecerem a doutrina cristã, a fim de evitarem serem seduzidos pelos falsos mestres. Então, por isso que o título da lição é Perigo dentro da igreja. Por quê? Por causa do surgimento dos falsos mestres. Naquele tempo, Pedro viu a necessidade de chamar a atenção da igreja para o surgimento dos falsos mestres e, dessa maneira, chamar a sua atenção para conhecer a verdade, para que eles não fossem seduzidos por esses falsos mestres. Então, por isso que nós compreendemos a importância dessa epístola para os nossos dias, para os nossos tempos em que surgem heresias como pragas, e no qual os cristãos vivem na correria de não ter tempo para conhecer ao Senhor, deixando a tarefa de estudar a palavra nas mãos de poucas pessoas. E aí que está o perigo. Nós acreditarmos, com o nosso catolicismo enrustido, de que o conhecimento de Deus, o conhecimento da doutrina, deve ficar na mão de poucas pessoas. Somente dos líderes, somente das pessoas que vivem para isso, digamos assim. E é aí que está o nosso erro, porque nós somos chamados a conhecer ao Senhor, a conhecer a sua palavra. Como a gente combate a mentira se não for com a verdade? Para nós identificarmos a mentira, somente para identificarmos a mentira, nós precisamos conhecer a verdade, senão nós não vamos conseguir identificar a mentira, não vamos conseguir discerni-la, e dessa maneira nós vamos ser levados por essa mentira, seduzidos por essa mentira. E é aí que nós podemos cair nas mãos dos falsos mestres, que distorcem a palavra ao seu bel prazer. Então, por isso, nós precisamos realmente colocarmos a nossa atenção sobre isso, meditarmos nisso. Será que nós temos sido enredados pelas mentiras dos nossos tempos? Ou será que nós somos realmente conhecedores da palavra do nosso Deus? Pessoas que gastam tempo buscando ao Senhor na sua palavra, meditando na sua palavra, buscando a verdade, amando a verdade e vivendo para ela. É dessa maneira que nós precisamos viver. Então, estudar segundo a Pedro é se deparar de frente com a necessidade de buscar o conhecimento de Deus. É penetrar nas profundidades da Santa Palavra, discernir os tempos e combater as heresias. Lutar e viver pela fé pura e bíblica que uma vez foi confiada aos apóstolos. Por isso a importância de nós estudarmos segundo a Pedro.
A Bíblia de Estudo Herança Reformada resume o principal tema de 2 Pedro de uma maneira muito, muito perspicaz, que é da seguinte maneira: a necessidade de crescimento espiritual e o perigo do ensinamento falso. E é disso que nós precisamos: crescimento espiritual. Que nós realmente possamos buscar isso de todo o nosso coração. Buscar o crescimento espiritual para que nós não caiamos no perigo do ensinamento falso. Que nós possamos realmente fugir das ciladas que o inimigo coloca na nossa vida, as mentiras que ele coloca, as mentiras que o mundo coloca, as mentiras que nós somos tentados a cair. Que nós possamos combatê-las no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra, por meio do Espírito Santo, para que possamos conhecer ao Senhor e combater as heresias que surgem, as mentiras que surgem, não sermos tentados nem seduzidos por falsos mestres e realmente vivermos uma vida santa, uma vida guiada pela santa palavra de Deus, que é o que nós somos chamados a fazer. Ser cristão não é só carregar um nome, não é só frequentar uma igreja. É viver para a glória de Deus. É para isso que nós somos criados. Vivermos para a glória do nosso Deus. E nós só podemos fazer isso, nós só podemos glorificá-lo se nós o conhecermos. E a palavra de Deus está aí para que nós possamos conhecê-lo. Então, já partindo para a nossa conclusão, por incrível que pareça, nós vamos terminar mais cedo. Normalmente eu sempre extrapolo o tempo, mas hoje nós vamos terminar mais cedo. Por que estudar 2 Pedro? Nós encontramos as seguintes razões práticas para estudar essa epístola. Cada uma está relacionada com um capítulo aqui de 2 Pedro. Se os irmãos quiserem acompanhar, quem tiver a revista aí, está igualzinho da revista. Em primeiro lugar, a verdadeira fé não pode estar restrita apenas ao nascimento, por mais significativo que ele seja. É necessário que o cristão dê todo o valor e atenção ao crescimento genuíno da fé. Essa é a advertência de 2 Pedro. O descuido com relação a crescer e a conhecer mais da fé evangélica tem conduzido as igrejas à pobreza espiritual e ao anúncio de uma mensagem desvestida de conteúdo e de relevância. Essa é uma das primeiras razões práticas. Em segundo lugar, é grande a presença de líderes religiosos falsos e mal intencionados. Por essa razão, as igrejas necessitam cuidar para que os seus membros estejam bem doutrinados e eticamente bem informados, para não se deixarem enganar. A segunda carta de Pedro apresenta o perfil e a estratégia de ação dos falsos mestres. Por fim, há muita confusão com relação ao fim dos tempos. Diversas heresias surgem constantemente a esse respeito. Pedro, em sua segunda carta, ensina que o fim de toda maldade já está determinado e que aos justos está reservada uma eternidade gloriosa. Então, esse é o panorama geral do que vai ser visto nos outros estudos, nas outras aulas. É basicamente isso que vai ser apresentado em 2 Pedro, mas com maior riqueza de detalhes. Então, que nós possamos realmente estudar essa epístola sob a orientação do Espírito Santo, com o desejo sincero de sermos fortalecidos espiritualmente, para que nós possamos realmente enfrentar a grande quantidade de falsos ensinamentos que têm surgido nos nossos dias. Que esse seja o nosso comprometimento. Vamos orar para finalizar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida, nós passamos aqui algum tempo estudando,
Estudando essa carta de 2 Pedro, Senhor, recebemos vários detalhes, conhecemos um pouco do contexto em que essa carta foi escrita. E como é bom, Senhor, estudar a Tua palavra, refletir na necessidade que nós temos de conhecer ao Senhor. Senhor, nos desperta, Pai. Desperta cada coração, ó Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor. E quantas vezes, Deus, nós somos negligentes. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Coloca esse desejo ardente no nosso coração, ó Pai, de buscarmos conhecer ao Senhor, para que nós possamos a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, para que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas, no pleno conhecimento do Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos guia, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que possamos buscar esse conhecimento, para que dessa maneira possamos viver uma vida agradável a Ti, que possamos viver para a Tua honra e glória, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Nos guia, Senhor, para conhecermos a Tua palavra, para nos esforçarmos, Senhor, para nos debruçarmos nessa palavra, Senhor. Nos instrui, Senhor, nos guia, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, passarmos os nossos dias, Senhor, de maneira negligente, de maneira preguiçosa. Nos ajuda a remir o nosso tempo e a gastarmos esse tempo que o Senhor nos deu para buscarmos conhecer o Senhor. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. E que se alguém ainda não conhece o Senhor, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa e colocar no seu coração o desejo de a cada dia mais conhecer ao Senhor, conhecer a Sua palavra, conhecer o Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda a sermos testemunhas nas vidas dessas pessoas e a mostrarmos o quanto é precioso o conhecimento do Senhor. Não só na teoria, mas também na prática, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Guia a Tua igreja, Senhor, para o conhecimento do Senhor. Guia, Senhor, a Tua igreja para o conhecimento do Senhor. Que nós possamos estar unidos nesse conhecimento, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia. Nós Te agradecemos pela Tua graça nas nossas vidas, pela salvação, Senhor, possível pelo Teu Filho, Senhor, que se entregou por nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de modo a exaltar o Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e engrandecido. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.